Ô, Nicolas, eu vou ser bem rápido. Eu vou dizer o seguinte: eu tomei um Engov e ouvi o Irajá. E depois de ouvir o Irajá, quase escrevi para você com uma sugestão de uma resposta, porque aquele negócio me deu, assim, fez virar por dentro, né? Tanto sofisma, tanta velhacaria, tanta canalice. Bom, mas eu queria chamar a atenção aqui e quero lhe fazer uma pergunta sobre isso. É claro que ele sentiu a pressão que você fez, mas ele sentiu, e eu tenho a certeza disso, a pressão que veio do próprio eleitorado dele. E isso é o que um político mais teme. Por isso é que ele veio fazer aquele videozinho. É claro que o mandaram fazer o vídeo e tal, mas ele sentiu a pressão do eleitorado dele. E ele, a uma certa altura, faz uma acusação bem grave contra você, dizendo que você quer pegar fogo no país e que ele não, que ele quer um Brasil pacífico, etc. O Brasil pacífico dele é com presos políticos, é com perseguidos políticos, é com morte na prisão, é com tortura, é tudo isso. Isso é que é o Brasil pacífico dele. Só que ele dá a ideia de um Brasil que é uma novela que essa gente conta, que é um Brasil dividido ao meio. Eu diria o seguinte, que o Brasil não tem uma divisão ao meio, o Brasil tem um divórcio entre essa máquina minoritária que manda no país, que tomou as rédeas do poder e que faz o 7 de setembro sem povo, e depois a grande massa do povo que está contra isso aí. E eu queria lhe perguntar o seguinte: você andando por tantos lugares do Brasil, tão diferentes, de tantos estados, etc., cidades tão diversas como Fortaleza, como depois cidades pequenas, o que é que você percebe nesse sentido das pessoas? Porque eles não pensavam que ao fim de 2 anos ainda as pessoas tivessem tanto ânimo e fossem para as ruas. O que é que você, em relação a esse divórcio entre o povo e a oligarquia que manda no país, uma oligarquia que eu digo criminosa, oligarquia criminosa que manda no país, o que é que você sente, percebe das pessoas e conversa com as pessoas? Não dá para poder negar a realidade. Você pode fazer propagandas mentirosas, você pode posar igual o Irajá de ser um democrata, mas as pessoas têm olhos, as pessoas têm boca. Elas estão vendo que na cidade delas o recurso não chega, de que tem 40 anos e está a mesma coisa. Então, nos locais que eu tenho ido, Sepúlveda, as pessoas estão sentindo tanta opressão que quando vem alguém para poder quebrar esse sistema, elas se sentem como uma água no meio do deserto. Eu estive hoje, por exemplo, em Candeias, interior aqui de Minas Gerais. Lá quem manda há 30, 40 anos é o mesmo povo. E a gente lançou lá uma candidata, Gigi Café, uma mulher de não sei quantos anos, ou 30 e poucos anos, que é empreendedora lá, e aí você tem que ver, a cidade parou. As pessoas, assim, algumas estavam dentro das suas próprias casas, mandando um oi, um abraço, assim, e, assim, meio que com medo, mas ao mesmo tempo feliz e alegre, porque eles sentem que não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para você comprar uma pessoa durante 40 anos com R$ 50, ou com uma cesta básica, sabe, ou com uma festa na cidade. Então, essa força que tem acontecido, mesmo depois de 2 anos da derrota presidencial, por que as pessoas continuam lutando? Porque, porque eu acho que a nossa esperança não morre, sabe, assim, por conta de uma batalha perdida. Porque quando a gente vê, por exemplo, né, pessoas como eu, poxa, como o André Fernandes, sabe, como o próprio Bolsonaro, como vocês, que a gente continua, mesmo com tanta pancada, como, por exemplo, o Daniel Silveira, que está preso até agora, e eu não tenho dúvidas que ele sairá da cadeia um dia, e ele entrará e já entrou para a história do nosso país. E sabe o que é interessante? Tem as pessoas que estão presas, né, por conta do dia 8, muitas delas estão com mais força e esperança do que a gente que está aqui fora. O que isso quer dizer? As dificuldades da nossa vida, elas nunca são o empecilho para o progresso. Pelo contrário, elas são uma parte inexorável da nossa vida, elas fazem parte. É inevitável você ter
sofrimentos e dificuldades. Então, quando uma família, por exemplo, ela enfrenta uma dificuldade financeira, se ela não tem enraizado fé, amor, virtudes, ela vai se acabar. Agora, numa outra família, que talvez tenha amor, felicidade, tenha fé com Deus, tenha oração, essa dificuldade vai fazer com que os laços sejam estreitados, com que aquela família, sabe, tenha mais tempo em comunhão. Ou seja, o problema não é a dificuldade, é como você lida com ela. E os brasileiros têm aprendido a lidar com as dificuldades, não para poder serem derrotados, mas para poder derrotar quem está gerando essas dificuldades. Então, respondendo aí a tua pergunta, é uma força maior do que nós mesmos de ver esse país dando certo. É impossível a gente só ter paz quando você sai do Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos e fala, poxa, dá certo. O que é necessário para fazer dar certo? Muito? Não precisa de muito. Só precisa botar uns na cadeia, colocar outros em cana também, limpar a coisa ali, fechar a torneira da corrupção ali, direcionar o dinheiro certo, colocar pessoas boas técnicas em locais de posição, os juízes tomarem as decisões corretas, a sociedade como um todo encarar as decisões que devem ser tomadas. Basta fazer isso. E eu não tenho dúvidas que é esse sonho que mantém a gente vivo e mantém a gente acreditando aí no nosso país.